Sábado. Hoje é o dia da Bíblia, dia de consagração a Deus, dia de ir à igreja. Mas antes, vamos fazer uma meditação sobre o crescimento espiritual. O mundo necessita da revelação de Deus. Eu tenho alguns textos, ou procurei encontrar alguns textos, que falam sobre a nossa natureza pecadora. Está alguns textos narrados e tenho aqui o primeiro texto que se encontra em Mateus 26, 14. Diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Realmente, muitas pessoas estão conscientes de que a sua espiritualidade está boa, está muito boa, estão salvos, estão a viver momentos eufóricos, até gritam, até se excitam, mas de repente a carne vai vencer, porque a carne é fraca. Por isso que diz o texto, é Jesus que falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Devemos orar cada dia, cada manhã, cada hora, cada momento, para não ser tentados. Mateus 26, 41. Iremos agora ler outro texto que se encontra em João, capítulo 1, versículo 14. Olha, reparem o que é que aqui diz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E este é Jesus. Jesus é o único que nunca pecou. Apesar de ter carne, ser um ser humano, nunca pecou. E este é um dos grandes, poderosos argumentos para nós não pecarmos, e também é-nos conferido poder através do Verbo que se fez carne. Só Jesus é capaz de santificar o nosso espírito, nossa mente e o nosso corpo. E o nosso corpo vai ser restaurado quando Jesus vier. Só Ele é capaz. Não somos nós, a nossa natureza física, ou com a nossa natureza espiritual, que conseguimos vencer este mundo. É com a natureza espiritual de Deus, de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou. Este verbo habitar quer dizer que se fez como um de nós. E vimos a sua glória, vimos porque Ele fazia admirar qualquer pessoa, porque Ele venceu o pecado. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, em nenhuma parte das Escrituras diz que Ele era a mentira. Ele é a verdade. Ele nunca pecou. Em terceiro, temos São João ainda, capítulo São João, e agora estes textos são muito importantes, vão falar da nossa natureza caída. Mas Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Portanto, há um segredo aqui. Um segredo que Jesus é o pão do céu que desceu do céu para vivermos. Nós não temos o pão da vida eterna. Nós não temos, na nossa natureza, não temos possibilidades de vencer. Aqui diz: o pão que eu der é a minha carne, é a minha vida. Só a vida de Jesus é capaz de santificar a nossa vida. E ele continua falando, escrevendo, o apóstolo João disse em São João 6, 51 e agora 6, 63, diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita.
as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quer dizer que o nosso espírito é que tem que vencer a carne. Se nós formos governados pelo Espírito que está em nós, se nós formos com Cristo, podemos vencer. Mas vamos explicar isto em Romanos 7, que fala assim. Romanos 7 explica melhor. Romanos 7, 18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Portanto, a carne é fraca. Portanto, na minha carne não habita bem algum. Em Romanos 8, 6 e 7 diz: porque a inclinação da carne é. Que é a inclinação da carne? A inclinação da carne é para a morte. Mas a inclinação do Espírito é para a vida e paz. E no versículo 7 diz que porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, todas as pessoas, quer queiram, quer não têm poder para estar sujeitas à lei de Deus, porque estão em inimizade. Muitas pessoas pensam, como eu costumo dizer, muitas pessoas imaginam, porque são batizadas, porque são cristãos, porque acreditam em Jesus, que estão salvas. Mas não sabem que a sua natureza pecadora tem que ser vencida, a inclinação da carne. E muitas pessoas são enganadas, não estudam a Bíblia, de modo a ficar conscientes da sua dependência de Deus. Por isso que vemos muitas pessoas a viver vidas alcoólicas, a comer carne de porco, a fazer festa, a gozar a vida, não é? A ter uma vida pecadora, porque estão a viver uma vida da natureza pecadora, uma vida da natureza da carne. E Romanos 8, 9 também diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Reparem, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Reparem, muitos pensam que estão no Espírito e não estão no Espírito. Agora aqui diz: vós pensais, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Muitos pensam que têm o Espírito de Deus, mas não têm. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que teremos que fazer? Um conselho que Deus dá, está aqui mesmo ao lado, em Coríntios 15, 50, que diz: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus, nem a corrupção herdará em corrupção. Não podem. A nossa natureza não pode. Então temos que ligar-nos a Cristo. Ninguém julga por ter uma religião que é fácil, ou uma religião que é difícil, ou uma religião que é completa, que está no caminho seguro. Não, porque tem a inimizade, tem a natureza humana ainda para vencer. Por fim, o último texto que terei que ler convosco, estudando aqui com Fernando Ferreira, em Gálatas 5,17, diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Portanto, há uma guerra entre o espiritual, entre o nosso espiritual e entre a nossa carne. Existe uma guerra interna. E esta guerra interna está em todos nós, está em todos. Esteve em Jesus, esteve em Nicodemos, esteve em Moisés, esteve em Elias, esteve em João Batista, esteve em Paulo, está em qualquer um de nós, está com todos. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Há uma suposição
A carne quer vencer, quer ser ele mesmo. É a natureza e o espírito contra a carne. E estes opõem-se a uma oposição um ao outro, para que não façais o que quereis. Qual é o segredo? O segredo é a oração. O segredo é vigiai e orai. No primeiro texto estava escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, devemos orar para que possamos vencer. Amém. Deus vos abençoe.